Olá, eu sou a doutora Carolina Almeida, médica especialista em saúde masculina, e hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e inseguranças para os homens: a verdade sobre o tamanho do pênis. Será que o tamanho realmente importa? O que é mais relevante, o comprimento ou o calibre? E afinal, como medir corretamente? Quero que você fique comigo até o final, porque vou esclarecer tudo isso de forma simples, clara e sem tabus. Antes de começarmos, quero saber de onde você está me assistindo. Isso é importante para eu entender onde essa mensagem está chegando e também para que possamos criar uma comunidade forte de homens que buscam cuidar da saúde íntima, sem vergonha ou preconceito. Escreva nos comentários sua cidade e estado para que eu possa enviar um abraço especial. Esse tema, o tamanho do pênis, costuma ser cercado de muitos mitos, ansiedade e até traumas que muitos carregam em silêncio. Com o acesso fácil a conteúdos pornográficos, que muitas vezes mostram apenas corpos e atributos irreais, os homens acabam se comparando com padrões fora da realidade. Isso gera uma frustração enorme e muitas vezes a insegurança é tão grande que afeta a autoestima, o desempenho sexual e até a saúde mental. Já atendi pacientes que se sentiam profundamente angustiados, acreditando que tinham um problema físico, quando na verdade a questão era muito mais psicológica. Por exemplo, lembro de um homem que chegou ao meu consultório com uma queixa que me marcou bastante. Ele dizia que seu pênis não havia crescido desde a infância, que ele tinha um pênis infantil e que por isso nunca havia conseguido ter uma vida sexual satisfatória. No exame, percebi que seu pênis estava dentro do tamanho normal para um adulto, mas ele não conseguia enxergar isso. A percepção dele estava completamente distorcida, fruto de traumas e inseguranças antigas, que nada tinham a ver com seu corpo real. Esse é um exemplo claro de como a mente pode influenciar a forma como nos sentimos e percebemos nosso corpo. É importante entender que, embora o tamanho do pênis seja um tema legítimo, a maior parte da angústia vem de comparações irreais, falta de informação correta e baixa autoestima. Por isso, quando falamos desse tema, precisamos ter muito cuidado para não alimentar essas inseguranças, mas sim trazer dados confiáveis, conhecimento e, acima de tudo, incentivar o respeito por si mesmo. Se você sente que esse tema te incomoda, saiba que não está sozinho. Mais da metade dos homens relatam alguma insatisfação com o tamanho do seu pênis, mas é fundamental olhar para o quadro completo e entender o que realmente importa. O maior estudo feito até hoje sobre o tamanho do pênis avaliou mais de 15 mil homens ao redor do mundo, fazendo uma análise completa e confiável. A média do comprimento do pênis ereto é de 13,2 centímetros. Já a circunferência, ou o calibre, fica em torno de 9,5 centímetros. É importante destacar que o modo correto de medir o pênis é com ele completamente ereto, usando uma régua posicionada sobre a parte superior do pênis, desde a base, na região púbica, até a ponta da glande. A circunferência é medida com uma fita métrica ao redor do pênis, geralmente na parte mais larga. Muitas pessoas erram ao medir, colocando a régua por baixo ou não usando o pênis em ereção, o que pode gerar dados errados e aumentar as inseguranças. Outro ponto que devemos lembrar é que esses números são médias, ou seja, existem homens que estarão abaixo dessa média e outros que estarão acima, e isso é absolutamente normal. Cada corpo é único e tem sua própria forma e tamanho. O que importa mesmo é a funcionalidade e o prazer que você e seu parceiro experimentam. Você já parou para pensar que a saúde sexual vai muito além do tamanho do pênis? O prazer feminino, por exemplo, está relacionado a outras áreas, como o clitóris, que tem mais de 8 mil terminações nervosas e está localizado na parte frontal da vulva. O orgasmo feminino pode ser alcançado principalmente por estimulação clitoriana e não depende diretamente da penetração
ou do tamanho do pênis. A vagina é um órgão elástico, capaz de se adaptar a diferentes tamanhos. Em repouso, seu comprimento varia entre 7 e 10 centímetros, mas durante a excitação, esse tamanho pode aumentar para até 15 centímetros ou mais. Além disso, as áreas mais sensíveis e erógenas estão na parte inicial da vagina, ou seja, nos primeiros 5 centímetros, o que reforça que o tamanho muito além da média não é um requisito para o prazer. Esses dados mostram que, no aspecto biológico e funcional, o tamanho do pênis não é o fator determinante para o prazer sexual. A conexão entre os parceiros, a comunicação, o afeto, o carinho e a atenção são o que realmente faz toda a diferença. Continuando nossa conversa, vamos aprofundar um pouco mais sobre as percepções erradas que os homens têm sobre o tamanho do pênis e como isso pode afetar a vida sexual e emocional. Muitos homens que se sentem inseguros por não atingirem certas medidas acabam desenvolvendo ansiedade, baixa autoestima e até evitam relacionamentos por medo de rejeição. Mas a verdade é que o tamanho do pênis não determina seu valor como homem, nem a qualidade do seu desempenho ou do seu relacionamento. Lembro de um paciente chamado Carlos, um homem na faixa dos 55 anos, que chegou muito ansioso porque acreditava que seu pênis era pequeno demais. Ele evitava intimidade com sua parceira e já se sentia frustrado com a vida sexual. Quando conversamos, expliquei esses conceitos e o encorajei a focar no que realmente importa: a conexão, o afeto e a comunicação com sua companheira. Com o tempo, Carlos começou a se sentir mais confiante, experimentou técnicas para melhorar a intimidade e relatou que sua vida sexual melhorou muito, mesmo sem nenhuma mudança física no corpo dele. Isso mostra que o que realmente faz a diferença é como você se sente e como você se conecta com o outro. Falando em conexões e preferências femininas, um estudo interessante feito com 75 mulheres avaliou modelos de pênis em 3D, para entender qual tamanho elas preferiam em diferentes contextos, como uma relação casual ou um relacionamento de longo prazo. O resultado mostrou que, para uma noite casual, as mulheres preferiam um comprimento em torno de 16,3 centímetros e um calibre de 12,7 centímetros. Já para um parceiro estável, os valores eram ligeiramente menores, 16 centímetros de comprimento e 12,2 centímetros de calibre. Esses números são um pouco maiores que a média geral que citei antes, mas ainda assim, são médias e preferências individuais variam muito. O mais interessante é que a maioria das mulheres não descarta um parceiro pelo tamanho do pênis, e o que mais importa para elas é a intimidade emocional, o respeito, a segurança e a capacidade de se comunicar abertamente sobre o que gostam. O prazer e a satisfação sexual envolvem uma série de fatores, incluindo estimulação de outras zonas erógenas, toque, carícias e a qualidade da relação. Muitas vezes, o medo e a ansiedade em torno do tamanho do pênis acabam sabotando o próprio desempenho e prazer do homem, criando um ciclo negativo. Se você se identifica com essa insegurança, é fundamental buscar ajuda, seja conversando com um profissional de saúde, um terapeuta sexual ou participando de grupos de apoio. Esses espaços podem ajudar a lidar com a ansiedade, melhorar a autoestima e abrir caminhos para uma vida sexual mais saudável e satisfatória. Outra questão importante é que, apesar de existirem procedimentos médicos para aumento do pênis, eles são indicados apenas para casos específicos e não devem ser encarados como solução para inseguranças que podem ser tratadas com apoio psicológico e mudanças de hábitos. Focar no autoconhecimento, entender o próprio corpo, aprender técnicas de prazer e comunicação são ferramentas muito mais poderosas e seguras do que a busca por alterações físicas. Seguindo adiante, é essencial entendermos que o tamanho do pênis, embora seja um tema recorrente de preocupação, é apenas uma parte pequena da complexa experiência da sexualidade masculina e da relação a dois.
O que realmente conta para uma vida sexual satisfatória é o entendimento do próprio corpo, a sensibilidade, o respeito pelo parceiro e, principalmente, a comunicação aberta sobre desejos e limites. O prazer não está restrito ao ato da penetração, mas envolve toda a conexão emocional e física entre o casal. Um ponto que merece atenção é a função erétil, que muitas vezes é confundida ou associada diretamente ao tamanho do pênis. Mas a firmeza da ereção, o controle sobre ela e a capacidade de manter a intimidade são muito mais importantes para o prazer do que o comprimento ou a circunferência. Tive um paciente chamado João, que aos 62 anos sentia dificuldades para manter a ereção, e isso afetava sua autoconfiança. Para ele, o problema não era o tamanho, mas sim o fluxo sanguíneo e a ansiedade. Trabalhamos com mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação saudável, exercícios físicos e técnicas de relaxamento, além de orientações específicas para melhorar a circulação e controlar o estresse. Com o tempo, João melhorou significativamente a qualidade da ereção e sua autoestima, reforçando que o cuidado com a saúde geral é a base para uma vida sexual plena. Outro fator que impacta bastante o desempenho e a satisfação é o conhecimento das zonas erógenas da parceira. Muitas vezes, os homens focam exclusivamente no pênis, sem explorar outras áreas que podem proporcionar imenso prazer, como o clitóris, o períneo e as áreas circundantes. A vagina é um órgão elástico, que se adapta e varia em tamanho conforme a excitação, podendo se estender de 7 a 15 centímetros, e as áreas com maior concentração de terminações nervosas responsáveis pelo prazer estão mais próximas da entrada, e não no fundo, como muitos imaginam. Por isso, técnicas de toque, carícias, oralidade e massagem têm um papel fundamental na vida sexual. Desenvolver essa sensibilidade e atenção às respostas da parceira não só aumenta o prazer dela, como também fortalece o vínculo do casal. Agora, vamos desmistificar alguns dos mitos mais comuns que cercam o tema do tamanho do pênis e seu impacto na vida sexual. Primeiro, o mito de que, quanto maior, melhor. Como vimos, a maioria das mulheres não valoriza apenas o tamanho, mas sim a qualidade da relação, o carinho, a atenção e o respeito. O prazer feminino depende muito mais da conexão emocional e do estímulo correto do que de medidas. Outro mito é que o tamanho define a masculinidade ou o valor de um homem. Isso é uma construção social que traz muita insegurança e sofrimento para homens, que na realidade têm corpos perfeitamente normais e funcionais. É importante que cada homem entenda seu corpo, acolha suas particularidades e busque ajuda profissional se sentir que isso afeta sua autoestima ou sua vida sexual. Além disso, o cuidado com a saúde física e emocional é fundamental para manter uma vida sexual ativa e satisfatória. Condições como diabetes, hipertensão, obesidade e problemas cardiovasculares impactam diretamente o desempenho sexual, independentemente do tamanho do pênis. Portanto, cuidar do corpo, praticar exercícios, manter uma alimentação equilibrada e controlar o estresse são passos essenciais. Se você se sente inseguro ou insatisfeito, saiba que existem tratamentos eficazes para melhorar a função erétil e até para aumentar a circunferência do pênis, com acompanhamento médico adequado. O mais importante é não carregar esse peso sozinho, procurar ajuda, conversar com seu parceiro e focar no prazer e no bem-estar geral. Para finalizar, quero reforçar que o sexo é uma experiência ampla que vai muito além do tamanho do pênis. Inclui toque, comunicação, respeito e criatividade. Valorize seu corpo, cuide da sua saúde e celebre sua sexualidade com confiança. A vida sexual plena está ao alcance de todos, independentemente do que dizem os padrões impostos pela mídia ou pela pornografia. Você merece viver essa plenitude com saúde, alegria e conexão.
Espero que este vídeo tenha ajudado você a enxergar essa questão de forma mais realista e tranquila. Continue acompanhando o canal para mais conteúdos sobre saúde sexual e masculina. Obrigada por estar comigo até aqui.